Olá, amados, sejam todos bem-vindos. Somos podcast chegando e eu queria falar com você uma coisa muito importante. Você sabia que você pode estar interpretando a palavra de Deus de uma forma totalmente equivocada? Pois é, essa é a proposta desse vídeo, mostrar para você um princípio muito simples de interpretação, da palavra de Deus que pode te ajudar e muito, porque acredite se quiser, você pode estar interpretando a Bíblia totalmente errado. Somos podcast, começando agora aqui mais um episódio. Aqui quem vos fala é Pastor Júnior. Quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua presença e quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Esse é um canal de bênção para você, para a sua vida, para a vida dos seus amigos, vizinhos, familiares. Pode ficar à vontade para compartilhar da palavra de Deus. Queridos, primeira coisa, antes de saber qual é esse princípio tão simples, mas tão importante para a interpretação da palavra de Deus, eu queria dizer para vocês, queridos, primeira coisa, a Bíblia é um livro. Você entendeu? A Bíblia é um livro, biblos, que significa um conjunto de livros no original. Então, se a Bíblia ela é um livro, nós podemos muito bem interpretar a Bíblia. É bem verdade que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, da iluminação, da graça do Espírito para poder compreender aquilo que está na palavra de Deus. Todavia, em linhas gerais, irmãos, nós podemos interpretar e conhecer algumas coisas básicas do texto. Por exemplo, quem fala, a quem fala, o que fala, em que momento fala, por que está falando. São algumas perguntas básicas que a gente pode estar fazendo, no texto que a gente está interpretando. Mas o que eu quero falar para você é de um princípio muito simples, querido, utilizado dentro da hermenêutica para a interpretação da Bíblia, a palavra de Deus. Que princípio é esse? Vamos lá, vou te mostrar agora sem delongas. O princípio é texto e contexto. Veja só, queridos, há um perigo muito grande você pegar um texto e isolá-lo, interpretá-lo fora do contexto. Por quê, queridos? Porque você pode estar ferindo a palavra de Deus, a intenção do autor em transmitir aquela mensagem, aquela carta. Então, jamais, vou repetir aqui, jamais leia um texto fora de contexto. Porque tem uma frase muito conhecida no campo teológico: texto fora de contexto vira pretexto para você dizer qualquer coisa. Você entendeu? Então, queridos, vamos lá. Texto e contexto. Eu queria dar um exemplo hoje para que você possa entender de uma forma simples, clara. E depois eu vou trazer outro trecho e você vai sair impactado com esta situação, com essa palavra que nós vamos trazer aqui. Você vai ver o quanto isso vai ser importante para a sua vida, tá certo? Veja só, queridos, o que é que nós queremos mostrar para os irmãos? Mostrar para os irmãos da importância que nós temos de estar, o que, queridos? Interpretando a palavra de Deus. Meus irmãos, é condutio sine qua non. Para nós que queremos ter um encontro com a verdadeira palavra, com a verdadeira intenção da Bíblia, nós entendemos o princípio do texto e do contexto. Vamos olhar eles. Vamos lá, queridos, sem delongas, vamos lá. Veja só, se você fosse ler um texto da palavra de Deus, e o texto que eu vou propor para que você leia é Mateus capítulo 4, verso 9. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 4, verso 9. Então diz assim o texto: E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então vamos supor, naquele dia que você está em dúvida sobre alguma coisa, você quer uma direção da parte de Deus para algo, você pega a Bíblia, Deus fala comigo agora, e você abre e coloca o dedo lá na Bíblia, e quando você olha, sai esse texto. E disse isto, e disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí eu pergunto ao irmão: esse texto é amém ou não amém? O que você me diria?
Esse texto é uma bênção, não é uma bênção? O que os irmãos teriam a me dizer sobre esse texto em específico? Queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eis aí o problema de você interpretar o texto fora de contexto. Porque quando o texto diz assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares, eu só vejo aí, queridos, uma bênção. Eu só vejo aí um texto, olha, se eu pedir, Senhor, o Senhor pode me conceder essa graça, Senhor, esse emprego é do Senhor, essa casa que eu vou comprar é do Senhor, esse carro que eu vou comprar é do Senhor. Aí eu abro o texto, coloco lá o dedo e quando eu vou interpretar o texto, diz assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Meus queridos, o que é isso? É um amém bem grande. Só que o seguinte, o que foi que eu fiz? Peguei um texto, isolei ele do contexto e interpretei o texto isoladamente. Não se interpreta texto de uma forma isolada. A Bíblia é um conjunto. Por isso que o texto deve ser entendido dentro do seu contexto. E o contexto aqui, irmãos, é tão simples. Eu vou mostrar para os irmãos vão ficar impactados com essa situação. Veja só, vamos lá a esse texto no seu contexto, né? Vamos lá. Olha só, queridos, vamos lá, vamos interpretar aqui do iniciozinho. O que é que estava acontecendo aqui? No início do capítulo, Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o que é o texto? O que é o contexto aqui é a tentação de Jesus. A tentação de Jesus. E aí, quando eu vou, por exemplo, vamos para o texto que antecede o texto que eu li, o verso 8 diz assim, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, ou disse-lhe, quem disse? O diabo. O diabo disse a quem? A Jesus. Disse o quê? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí eu pergunto a você, amada igreja, noiva do Cordeiro, meu irmão que está comigo acompanhando aqui no canal. O diabo lançando a proposta para tentar Jesus, dizendo, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E aí eu queria saber do irmão. Esse texto é amém? Deus está falando que sim. Ora, quem está falando ali é o diabo querendo tentar Jesus, querendo fazer com que Jesus caia. Meus queridos, esse texto não pode, entre outros textos, ou qualquer texto, não pode ser analisado de uma forma isolada. Isso é uma heresia, queridos. Isso é algo terrível, porque você pode estar dando um sentido ao texto que ele não quis dizer. Você está entendendo? Ali era o diabo falando, tentando Jesus para Jesus cair. Como é que você abre a Bíblia e Deus dá esse texto a você? Se você interpreta isso, não. Deus está falando que vai me dar. Não vai dar não, querido. Porque Deus não pode falar pela boca do diabo para te abençoar. Deus não pode falar pela boca do diabo para te abençoar. Os irmãos entenderam? Então, o texto, irmãos, de uma forma isolada, pode te levar para interpretações equivocadas sobre a palavra de Deus. Então, queridos, entendam uma coisa. Nunca mais leia um texto de forma isolada. Sempre considere o texto e o contexto. E o contexto vai determinar o sentido real daquele texto que você quer ler, de que você quer, de repente, extrair uma lição. Mas não se extrai, né, irmão? Uma lição de um texto especificamente. Tem que se considerar todo o seu contexto. Aprendeu a lição? Espero que você não faça isso mais. Então, querido, você aprendeu hoje coisa simples, texto e contexto. Premissa básica para uma boa interpretação, para uma boa exegese da palavra de Deus. E eu prometo a vocês, novos textos eu trarei aqui, dando exemplos para os irmãos de que a gente pode estar fazendo uma interpretação totalmente equivocada da palavra de Deus quando a gente pega o texto, tira ele do contexto e interpreta o versículo de forma isolada.
tá bom? Gostou desse conteúdo, meu querido? Então você compartilhe, comente, tá bom? Curta, queridos, ative o sininho de notificações, se inscreva, meu querido, no nosso canal. Esse canal tem sido uma bênção para muitas pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Somos Podcast, graça e paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.